Seja bem-vindo ao Sopro em Cena. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopro em Cena. E hoje temos uma convidada super especial, muito presente nas redes sociais, mostrando dicas técnicas. Ela tem método também para a pessoa estudar online, ajuda muitos flautistas do Brasil e do mundo. Então, temos hoje uma convidada super especial que é a Bela Girão. Ela tem uma trajetória que une a disciplina da formação técnica, a sensibilidade da música cristã. Vamos falar sobre isso também. Ela transformou a paixão dela pela flauta numa missão de ensino, alcançando milhares de músicos através da sua mentoria e de uma presença marcante nas redes sociais. Então, hoje temos o prazer de receber Bela Girão. Bela, seja bem-vinda aí ao Sopro em Cena. Obrigada, Antônio. Uma honra estar com você. Que honra ser convidada ao lado de músicos incríveis. Fico muito feliz pelo convite, viu? Prazer é nosso. Sensacional aí ter a sua presença hoje. A Bela tem uma presença, como eu já falei aqui na introdução, ela tem uma presença muito forte no canal dela do YouTube, também no perfil dela do Instagram. Tem cursos, vamos falar sobre isso. Então, se você tem interesse de aprender a flauta de forma correta, procure a Bela Girão, que ela te ajudará. Então, Bela, vamos... claro, o pessoal tem que seguir o método correto. Bela, vamos começar pelo começo, né? Como é que você descobriu a flauta? Como é que você entrou nessa história da música? Como é que esse bichinho te mordeu? Ixi. Na minha família não existe nenhum músico. Sei que muitos músicos têm um histórico familiar da música na família, e não é o meu caso. A gente tem família espalhada por todas as profissões que você pensar, e nenhum músico. E minha mãe desde sempre foi muito... Ela me levou com constância para a igreja. E nós chegamos na igreja que atualmente nós congregamos, inclusive eu, minha mãe, meu esposo. Nós congregamos na Igreja Cristã Maranata. E o louvor é um ponto muito forte. Então, desde que nós chegamos na igreja, foi algo que eu, muito pequena, tinha 7 anos na época, me chamou a atenção. Só que eu nunca tinha notado um instrumento específico. Eu gostava do louvor. E quando eu tinha 10 anos, eu já tinha passado por violão na igreja, eu tinha passado pelo teclado na igreja, nenhum tinha dado certo. Foi quando eu notei a flauta, eu fiquei muito apaixonada. A irmã que tocava flauta na igreja me deu... É isso, mãe, eu quero isso, eu quero tocar flauta, eu quero tocar flauta. E assim, Antônio, eu não venho de uma família rica. Eu não venho de uma família que piscou, tá na mão. Então, já tinha sido uma grande conquista minha mãe ter comprado um violão e eu não ter desenvolvido. Comprado um teclado e eu não ter desenvolvido. Então, a compra da flauta ela foi muito marcante porque foi um instrumento muito barato. Um instrumento que na época custou 300, 400 reais. E eu lembro até Pra hoje, no dia do meu flauta, aniversário. Para uma barato. flauta, exatamente. Exatamente. Hoje a gente tem flautas preço de apartamento. Mas eu lembro que no dia do meu aniversário de 10 anos, saindo da igreja, a caixinha, aquela clássica caixinha de papelão, toda bonitinha, me deu no carro. Então foi ali o meu primeiro contato com a flauta, de fato. E eu gosto até de brincar que hoje eu faço aniversário de vida e de flauta, porque foi tudo no mesmo dia, minha primeira aula foi nesse mesmo dia. Que E assim a legal. gente começou. E qual flauta foi? Você lembra? Foi uma Shelter. Shelter. Foi uma Novinha. Shelter. Nova, R$400. Legal. Porque geralmente, quando a pessoa começa, às vezes compra uma flauta usadinha e tal. Sim. Mas eu acho que tem até essa questão. Por eu nunca ter tido contato com nada, minha família não ter contato nenhum, o que minha mãe fez? Foi numa loja de instrumento. É essa aqui? Então tá bom. Vamos levar essa daqui. Então não tinha esse pensamento. Vamos ver uma usada que vai ser mais barato. Que legal. E aí começou bem. E aí, na flauta começou, qual foi a idade? Eu tinha 10 anos. 10 anos, idade boa. Né? E aí você já começou com aulas formais com o professor? Comecei com aulas formais, mas na igreja. Então a gente tinha aula toda semana, não era aquele formato de aulas super técnicas, né?
Mas eu tinha aula toda semana ali na igreja, aprendendo as primeiras notinhas. Com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, foi que comecei de verdade, porque eu entrei na escola de música de Brasília. Então, esses primeiros 2 anos foi uma coisa um pouco mais. Foram aulas, mas foram um pouco mais livres, né? Muito focado ali no que a gente tinha dentro da igreja, os louvores da igreja. Depois eu comecei um foco um pouco mais técnico. Não sei se você conhece a Escola de Música de Brasília, que eu acho Sim, que é um conheço. projeto latino gigantesco, que na América Central, América do Sul. Se eu não me engano, é a maior escola de música de ensino público que É a bem gente tem. grande. É, Ah, legal. E aí, bem, então no caso, quando você foi para a Escola de Música de Brasília, aí você teve a formação baseada em popular ou baseada em erudito? erudito. 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 Você já lia? Muito pouco. Muito pouco. Eu lia, mas assim, eu nunca tive uma dificuldade grande com leitura de partitura. Essa não foi uma dificuldade. Na igreja a gente começou ali. Eu tive muita dificuldade com a flauta. Nossa, muita É, dificuldade. sério? É. Então, eu tenho até um pouco de. Ai, eu tenho que respirar fundo. Toda vez que alguém fala sobre dom, sobre talento, sobre. Ai, eu fico um pouco. Não. A mística do dom, né? A mística não é assim. É, Se dependesse disso, eu tava muito ferrada. Muito frita. você ralou. Falei. Era, Olha, era muito difícil. mas você vê, né, Bela, esse ambiente de igreja forma muita gente. Sim, Muita gente. Já conversei com maestros de algumas orquestras, falou, ó, isso aqui, 80% do pessoal da orquestra é que veio de igrejas que têm essa, essa tradição de ter orquestra, de ter cameratas e não sei o quê, e aí a pessoa aprende leitura um pouquinho, e aí vai, e aí vira uma profissão depois, exatamente, exatamente. né? É algo muito forte e assim, não sei como funciona em outras igrejas, porque eu nunca participei do louvor de outras igrejas, mas eu sei que muitas têm uma tradição, né, como você falou, muito forte, a assembleia, muito forte, o louvor na congregação cristã também é muito forte. Mas na Maranata é algo que é incentivado desde pequeno. Assim, a gente tem as orquestras júnior, que são as crianças, já com tambores, com flauta doce, escaleta. Eu não comecei por esses instrumentos, porque eu cheguei na igreja e já não era tão pequenininha, mas é incentivado desde sempre. Desde sempre. E Isso como é a gente legal. cresce, como a gente cresce com isso, está presente nos cultos todos os dias, a gente se sente não com aquela responsabilidade pesada, mas com a vontade mesmo de exercer sempre o melhor, de ter, né, ter sempre o melhor e buscar uma formação cada vez melhor, porque estar ali é muito bom. A gente quer Olha ser grato. como é que pode mudar a vida de uma pessoa, né? Exatamente, Alguns não, vão ficar só na parte amadora ou ali tocando na igreja e outros vão seguir a parte profissional, né? exatamente. Olha, muito E legal. hoje, e hoje, Antônio, grande parte dos meus alunos, eles são também, não só da minha igreja, como de outras igrejas, mas grande parte dos alunos atuam na igreja. Alguns, como você falou, querem seguir profissão. Inclusive, eu tenho uma aluna recente, ela começou a fazer aula comigo, ela tinha 11 anos de idade, e hoje ela tem 19. Hoje é minha colega de classe na faculdade. E caramba, que legal, hein? Tá A vendo gente como é que o estudou mundo dá volta? juntas, e isso é maravilhoso. Hoje, inclusive, ela é uma das minhas professoras, né? Que eu tenho uma equipe de professoras também que trabalham para mim, junto comigo. E ela é uma dessas pessoas. Então, assim, é muito bom, é muito gratificante ver isso acontecendo ao redor da gente e com a gente também. Olha, que legal, hein? E você acha que você poderia fazer uma porcentagem assim, a maioria do pessoal que faz os cursos contigo online e tal, é um pessoal que tá voltado mais para essa coisa de orquestras, assim, dentro de igreja, ou são músicos livres, assim? Qual a porcentagem que você acha? Eu diria que uns 70-30, viu? 70% tem uma atuação maior na igreja, mesmo que com vontade de expandir isso, de trabalhar, se profissionalizar, mas que atuam em especial na igreja, e outros não. E aí, os meus alunos que não atuam na igreja são alunos que, uma parte, é muito pelo hobby, pela leveza que a música traz, então já tem as suas profissões e precisam de um momento de
tranquilizar a cabeça, mas querem fazer isso do jeito certo, e outros que querem se profissionalizar. Então, desde a adolescência já estudam, a gente já faz tudo com o método certinho para prestar vestibular, para, né, e se aprofundar na parte técnica para entrar em carreira mesmo. Ah, legal. E aí os alunos, quando vêm para você, assim, não necessariamente você exige leitura já, né? Não, Já não. começa tudo A gente junto. aprende tudo junto. E é algo, inclusive, que eu prezo muito, que eu sempre falo com eles, né? Olha, eu vou pedir uma coisa para você. Flauta e partitura andam juntos. Tudo bem E, você não ó, saber nenhum dos dois. Mas professora se você Bela sabe sol, lá, ela si, é, ela é braba, ela é braba. eu brinco que eu sou legal até a primeira aula. Ela é Mas braba, ela é, pega, anda hein? junto. Ó, Anda junto, legal. pega no pé. Ah, bacana. E é porque, não sei, no Brasil, agora tá mais fácil, mas eu já entrevistei um monte de gente, né? Até o próprio Celso Vortenlogo, Toninho Carrasqueira, Lena Horta, um monte de gente. Era Ah, muito difícil a pessoa ter acesso à partitura antigamente. Tinha que ir numa loja comprar, e a partitura internacional era caríssima. Agora acabou, né? É agora PDF, acabou. então o acesso, né? Exatamente. Não tem desculpa, né? E eu acho que esse é um dos motivos também de eu gostar tanto e me esforçar tanto, me organizar para manter conteúdo na rede social, porque eu quero que chegue, não é para ser difícil, não é para ser um acesso difícil. Música é É, bom demais pra gente ser, para ser tão restrito. eu não sei, Bela, bem, o pessoal que tá vendo aí, que talvez não tenha visto outro vídeo, não sabe, eu tô em Toronto, no Canadá. Eu vejo aqui como as escolas meio que têm uma obrigação do aluno, em certo ponto, escolher um instrumento de música, instrumento Sim. musical. Ah, nossa, eu vejo muita galera andando com flauta para lá e para cá, pessoal do high school, o sax, mas muito. E a Aham. oferta de instrumentos usados também aqui é absurda. Você compra flautas boas muito barato, porque acontece sempre assim. Às vezes o jovem estudou, aí saiu da casa dos pais, foi fazer college, e aí não seguiu música. Aí ficou a flauta lá parada na casa dos pais, os pais vendem, baratinho. E essa falta de acesso, às vezes, do instrumento no Brasil, né, que aqui tem uma facilidade, no Brasil nem tanto, você acha que isso às vezes dificulta um pouco? Já teve algum caso assim de algum aluno que, no meio do curso, falou, professora, tive que vender minha flauta porque apertou a grana aqui em casa? Já aconteceu alguma coisa assim, não? Olha, não de vender a flauta, mas de ter um instrumento. Depois eu posso até relatar o caso de uma aluna muito querida, sem citá-la, mas de vender o instrumento, não. Mas de alunos muito esforçados que não conseguem evoluir por conta do instrumento que têm e porque não podem comprar outro instrumento. Então, isso acontece com muita frequência por aqui, não só comigo, mas em contato com outros professores, em contato com outros flautistas que também lecionam. É muito caro. É muito caro. Assim, e aqui flautas, não vou falar flautas ruins, mas flautas de marcas frágeis. São caras. É. Até Marcas as mais. frágeis, Tá então começando isso pelo pesa valor de muito. quanto, mais ou menos? Uma mais Olha, baratinha. assim, se você entrar na internet, Mercado Livre, 1.600, R$ 1.700. É mais que um salário mínimo. Caramba, Isso me as deixa mais muito triste. basiconas. No Mercado Mais Livre agora básico, tem assim, aquelas marcas. chinesas, né? Então, chinesas mesmo, As chinesas estão nesse. Nossa. Ó, vou nessa te dar um faixa. exemplo. Eu quando eu vim aqui pro Canadá, eu vendi tudo, né? Eu tinha sax soprano, sax tenor, uma flauta, eu vendi tudo, vim pra cá, e depois de um tempo falei assim, não, acho que eu vou comprar, vou voltar na música, vou comprar uns instrumentos de novo e tal. Aí, primeiro eu aluguei, que aqui tem uma loja que você aluga o instrumento. Você pode Sim, eu tenho uma alugar aluna por, aqui aí no Canadá que fez isso também. aluga por dia, por semana ou por mês. Aí aluguei, fiquei um ano alugado, depois falando, não, agora eu vou comprar. Aí comprei uma flauta usada, comprei uma Yamaha 221 por US$ 90. É Aí eu, surreal. ti, aí eu tive um tempo aí no Brasil, aí eu falei assim, deixa eu ver quanto é que tá essa flauta usada no Brasil. Deixa eu ver. Tá 2.500, tava 2.500. Uma 221, Eu que é tive uma flauta de estudante. 222, eu tive uma 222 que eu paguei com 2.400. Aí Aí você é mais pensa, puxado. como é que a pessoa ela vai se dizer, uma pessoa que tem outras prioridades, como é que essa pessoa vai se desenvolver bem com um instrumento que ela não pode comprar?
É. Eu tive até essa conversa com o Rafael Beck, também flautista que entrevistei aqui. Sei, Ele falou maravilhoso. que o Rafael Beck é brabo. Aí ele falou: chega num ponto que o instrumento começa a te segurar. Sim. Você vai ter que comprar outro, porque aí a resposta da mola é mais rápida, enfim, um monte de coisa. Né? Então Exatamente. acontece também, né? A pessoa às vezes não pode Acontece com evoluir frequência. porque o instrumento está segurando ela, né? Exato. Eu reforço muito também, Antônio, que o nosso principal instrumento é a gente. Sem dúvidas. Você pode trabalhar sua técnica, você precisa trabalhar porque você quer tocar bem, então é você que tem que se esforçar. Mas você não vê piloto de Fórmula 1 dirigindo Fusquinha, por mais que eu ame Fusquinha. É Entende? verdade. Então é uma balança, é uma linha muito tênue. E aqui no Brasil é muito pesado. É muito No pesado. Brasil tem essa dificuldade. Flautas boas usadas, R$ 2.000. Mas, gente, não desistam, parcela no Não, cartão, dá um jamais. jeito. Né? Começa Dá com a um flauta que você jeito. tenha. A melhor flauta que você pode ter é a flauta que você tem hoje, a flauta que você pode comprar hoje, independente de que flauta seja essa. Antes ter uma flauta do que não ter nenhuma. Isso Boa, gostei. Antes ter uma flauta que não ter nenhuma, bela girão embaixo. Exatamente. Ó, essa frase é sensacional. Bela, agora vamos falar sobre. A gente começou, depois desviou da tua formação, né? Você foi para a Escola de Música de Brasília. Essa formação, ela leva quanto tempo? Olha, a Escola de Música de Brasília é um curso muito completo mesmo. Eles têm desde a iniciação infantil, não foi por onde eu iniciei, mas eles têm lá, se eu não me engano, 6, 7 anos, 5 anos, já tem as aulas de musicalização, coral infantil, e tem os 2 cursos principais, que na minha época, muitos anos atrás, eram básico e nível técnico. Hoje eu acho que mudou, acho que é qualificação e técnico, algo assim. Mas o básico iniciava com 3 anos de nível básico e Nossa. 4 anos de nível técnico. Então, são 6 semestres, né, de nível básico e 8 de nível técnico. É realmente muito completo, muito completo. Não sei como funciona em outros conservatórios, mas não é só música, não é só aula de flauta, aula de instrumento. A gente tem uma formação, assim, muito completa, nível superior. Apesar de não ter o título, mas Pelo tempo, aula né, de de curso? teoria, pelo tempo de curso e pelas matérias, viu? Contraponto, aula de teoria musical, aula de LEM, aula de performance rítmica, música de câmara, tem as músicas, os grupos em conjunto, né, os grupos grandes. É muito completo. É muito completo. Que legal. E aí a pessoa sai dali, bem, se quiser seguir para uma faculdade de música, Tem toda a habilidade que ela precisa. não Eu entrei na faculdade antes de terminar a escola de música. Então, isso que eu ia te falar, dá para usar esse curso para matar algumas matérias? Não, né? Dá? Não Não, dá. né? Não dá. Mas você vê 80% do seu curso. Então você chega muito preparado. Se você se dedica, né? Se você tem. Se você realmente estuda, se você está ali presente nas aulas, se você presta atenção nas aulas, é o conteúdo da faculdade. Assim. Olha, Então você legal, chega bem. muito Nossa, mais preparado. Muito mais legal. preparado. E aí você meio que só se aprofunda. Tem novidade, mas não é como se fosse tudo um mundo novo, que eu acho que acontece na grande maioria dos cursos, né? Arquitetura, é tudo muito novo. Está iniciando alguma coisa ali. Na música, não. Você já precisa chegar sabendo de alguma coisa. Eu acho que a escola de música prepara, assim, de uma forma excepcional. Olha, que legal. Essa formação, né, na Escola de Música de Brasília, você falou que pega mais pelo erudito. Eles têm algumas matériazinhas de popular também? Deve ter, né? Tem sim. Inclusive, eu conheci o meu marido na escola de música e ele fazia violão popular na época. Então, assim, no meio da flauta, não tem curso de flauta popular. Não tem. Mas existem os grandes grupos, tem Big Band, Jazz Band, aí sempre tinha alguns grupos de choro, que a gente acabava conseguindo fazer também, como tem a orientação de um professor, você acaba tendo um pouco mais de contato desse mundo e de uma forma legal, uma forma mais profunda também. É muito bom. Legal. Depois você fez uma formação, né, acadêmica em flauta ou ainda não? Faço em flauta. O meu curso, eu estou finalizando o bacharelado, ele é focado em flauta transversal. Eu nunca tive legal. contato com outro instrumento na faculdade. Não é o UNB? UNB. Legal, Nunca hein? tive contato com outro,
E É agora a muito. pergunta de milhões. Tem aquela professora braba na faculdade? Aquela que pega aquela varinha assim de madeira, ó, tá errado essa posição, pá! Olha, sem varinha, eu gosto muito da minha professora, é a doutora Beatriz Magalhães. Acho uma mulher fenomenal. Ela é muito. Ela cobra bastante. Ela cobra tudo. Nada passa. Mas ao mesmo tempo, ela não é uma cobrança pesada. Olha, isso aqui tem que acontecer, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom, continue. Ela é maravilhosa. Eu não tenho aquela. Já tive Na contato com medida. outras, tá? É na medida. Já tive contato com outros professores, já fui aluna de outras pessoas, tanto, principalmente em aulas avulsas, né, que a gente acaba conseguindo fazer, possibilidade da Google Meet, Zoom, hoje em dia a gente consegue ter acesso a quem a gente precisar. Então, eu já tive outros professores bem mais, assim. Então, Bela, bem, o que você acha assim da formação que você teve na Escola de Música de Brasília, diferente e mais puxada na faculdade? O que você falou assim, caramba, isso aqui nunca vi, agora o bicho pegou, ou não? Tudo você já tinha. Legal. Olha, não vou falar que tudo, mas uns 80% sim. Já tinha visto, mas eu acho que principalmente matérias teóricas, na faculdade a gente acaba se aprofundando um pouco mais, matérias como acústica. Então, essa parte nunca tinha visto na escola de música, porque lá o foco é realmente um pouco mais prático. A acústica acaba sendo importante para a gente entender a projeção do nosso instrumento e tudo, mas eu acho que tem a ver também com a área de sonoplastia, de ajuste sonoro, de equipamentos. Então, essa parte eu não tinha visto na escola de música. Mas focando numa parte muito prática, eu entrei na escola de música muito nova, eu tinha 12 anos. E apesar de eu gostar muito, eu ainda tinha uma visão da flauta muito leve. Tipo assim, quando eu quiser eu faço, quando eu puder eu vou estudar. Apesar de gostar muito de fazer com frequência, não tinha um peso de, nossa, eu preciso respeitar isso aqui, eu preciso tirar esse tempo para estudar e vamos lá. Que foi diferente na faculdade. As coisas comecei a trabalhar, eu amo o que eu faço. A gente começou a se aprofundar, então, mais matérias, me casei. Então, assim, a rotina, ela entra de uma forma muito mais, te cobrando muito mais. Então, eu precisei ter, eu acho que o que mais mudou dentre meu período na escola de música para o meu período na faculdade foi a organização de rotina. Entender que a flauta, eu preciso ser assídua, eu preciso Sim. me esforçar, eu preciso estudar de verdade, não só ficar tocando música. E eu acho que isso foi a principal diferença, porque senão a gente não evolui. E na faculdade não tem ninguém te cobrando. As aulas não são individuais, não tem ninguém ali, ó, Entendi. entendeu? Se eu quiser apresentar a mesma coisa toda semana durante todo o semestre, é isso. Olha, Se não, eu preciso. evoluir, né? Bem, aí você estava fazendo a sua, né, você ainda está concluindo, né, ainda está concluindo ainda a faculdade de música e tal. E você na faculdade de música, bem, é tudo tudo escrito, tudo partitura. Você acha que para quem está acostumado assim com uma formação erudita ou mais severa, assim, de partitura, tudo escrito, se livrar da partitura é um desafio? Ah, Improvisos, etc. demais. Demais. Nossa. Eu acho que no mundo erudito, no geral, nós somos muito incentivados a seguir à risca o que está ali escrito. E é algo que na escola de música eu fiz um período no Clube do Choro também aqui em Brasília. E assim, eu percebi o quão focada ali eu sou na partitura. Eu era mais. Mas, gente, partitura é quase. Sabe aqueles negocinhos de cavalo? Coloca aqui do lado? Antólogos, né? É É, interessante, né, é Bela? isso. Você É, fica é focada, porque você está acostumada a uma linguagem sua, você lê partitura igual ler um livro, então. isso, sim. Então, para a gente se soltar, para a gente pensar em outras alternativas. Nossa, foi uma coisa que por muito tempo foi um bloqueio muito grande, assim.
muito grande. Até na igreja mesmo, assim, tocando. Se não tinha partitura no louvor, eu não tocava. Olha, sério? Ixi, por Mas muito mesmo tempo, assim, Antônio. você sabe o tom, você sabe as escalas dentro do tom, Fazia, mas, ixi, fazia a introdução e olha lá, acabou. Você mas não tinha partitura. por que você acha? Será que era medo de errar? O que você acha? Medo de errar. 100% medo de errar. Eu acho que o músico, no geral, queria até ouvir a sua experiência, mas a gente começa a alimentar um medo de errar para outras pessoas, errar em palco, errar, e vem aquela ansiedade que a gente foge disso a todo custo. E nessa fuga, a gente acaba se privando de fazer, de evoluir, de crescer em outras áreas, simplesmente pelo medo. Então, assim, eu tinha muito medo de errar, eu tinha medo de não saber fazer, para onde ir, a harmonia, não fazia ideia do que era um acorde maior, um acorde menor. Então, se aparecesse qualquer coisa, eu não saberia me virar. Existe uma falha na formação, principalmente de instrumentos melódicos, que muitos não estudam ou não é oferecido esse estudo, né, de harmonia, de entender o que está acontecendo além da melodia, e isso acaba deixando muita gente inseguro, porque se não sabe exatamente a nota que tem que fazer, e sempre existem outras possibilidades a serem feitas, aí a pessoa trava completamente. E aí vem aquela ansiedade, eu vou errar, vai dar ruim, não quero testar coisas novas. Antônio, eu tenho alunos que têm receio de errar em aula, Olha, sério? de tanto que a trava não. Eu já recebi, hoje nem tanto, né? Mas assim, já recebi a mensagem de alunos, Bela, eu acho que a semana eu não vou fazer aula porque eu estudei e não tá bom ainda. Falei, oxi, vamos, tem essa não. A gente ajusta, na minha frente é pra você errar mesmo, pra gente ajustar tudo. A Então, assim, pessoa tem um existe uma trava bloqueio, tão né? grande. Aham. Uma trava tão grande de, meu Deus, eu não quero errar, não quero errar, não posso errar, porque se eu errar, toda a minha vida flautística tá errada. E não é isso. Mas, Depois que eu comecei. mas pessoal, olha só, todos somos humanos. Já entrevistei grandes flautistas aqui. Por exemplo, entrevistei a Andréa Ernest Dias, filha da Odete Ernest Sandras. Dias, que foi uma das fundadoras do Clube do Choro de Brasília. Sim, E a Andrea falou: por muito tempo me vi presa às partituras e eu ainda estou trabalhando essa questão de me libertar, de improvisar. Ela toca no pífio moderno com Carlos Malta, tem um monte de coisa escrita, mas tem horas que improviso, que é brincadeira. Ela ainda estou trabalhando isso em mim. Você vê, uma pessoa com décadas de flauta nas costas. Então, é isso. todos estamos É, aprendendo, não é verdade? é isso, é um trabalho constante. E eu acho que entender que errar não define absolutamente nada na nossa vida, nem errar como flautistas, nem errar na nossa vida, porque todo erro ele pode ser um processo de aprendizado para alguma coisa. Seja a gente errar no instrumento, entender por que que a gente errou e como que a gente vai ajustar aquilo, e não tem como ajustar sem a gente ter errado antes, porque não tem como ajustar o que já está certo. Assim como na vida. Então, aceitar, entender que a gente erra e que tá tudo certo e vamos errar mesmo. Muitas vezes a gente acha que quando as pessoas vão ouvir a gente e que a gente errando, essas pessoas vão entender esse erro como um erro gigantesco, nem acontece. Porque muitas Olha, pessoas que ouvem a gente não são músicos. não, e outra, a maioria das coisas que você percebe quando você tá tocando, tipo, o timbre tá assim, o sopro tá assado, é da flauta, aliás, é do instrumento para trás. É só você que tá percebendo, É isso, é só instrumento. né? Tem gente que, pô, já Ele não tá entrevistei aqui conseguindo. um monte de gente que falando, não, porque eu não tava gostando do som do meu sax, o som do Tudel tava assim assado, mas eu sei, a pessoa mesmo falando na entrevista, eu sei que quem tá ouvindo não está percebendo, mas é para mim. É isso aí. É igual aquela história, né, Bela? Quando você tá, por exemplo, tocando flauta, que tem alguma chave que tá vazando, alguma coisa, você sente na vibração do instrumento, né? Do jeito que o ar tá vibrando E ali dentro, você fala, cara, isso aqui não tá fechando. Mas quem às vezes tá ouvindo, não houve diferença nenhuma. Não houve né, diferença nenhuma. não houve diferença. Eu acho que antes de trabalhar no instrumento, é a gente trabalhar com a gente, aqui dentro, porque erro acontece. É, Não é conheço verdade. nenhum músico que tenha passado a vida super orgulhoso de não, nunca errei, tenho minha vida tranquila. Não, Tem e aquela se famosa, falou por algum motivo, tem aquela tem famosa minhas dúvidas. passagem, né? Não sei se foi uma flautista que comentou isso, que ela foi num workshop do Chick Corea. E Sim, aí
no meio da apresentação lá, o Chick Corea meio deu uma travada assim, olhou pro baixista, aí o baixista fez um negócio lá, ele voltou, e aí seguiu, e aí durante o workshop o pessoal falou, olha, naquela parte assim, assado, você fez ali um acorde não sei o que, aí o Chick Corea na cara falou assim, aquela parte ali que eu me perdi? Não, eu me perdi, olhei pro baixista, ele voltou meio que na parte que eu queria, me achei. Vida que segue. Chick Vida Corea. que segue. Olha só. Então pra você ver Tem que... tem um vídeo que eu gosto muito. Eu preciso lembrar quem é o pianista que está com eles. Não vou lembrar agora, mas eu sempre lembro que ele tá dando uma entrevista e o trompete, ele tá tocando piano e um trompete. Ambos incríveis do jazz. Eu vou lembrar o nome, depois eu vou te passar direitinho, porque acho que vale a pena até a gente pesquisar esse vídeo para deixar aqui. Ele tá tocando piano e aí o pianista erra um acorde. E ele acha que vai dar tudo muito errado, mas a música não para. E o trompetista que está tocando com ele viu que ele fez um acorde diferente, não entendeu que era um erro, simplesmente mudou a nota que ele estava tocando no trompete e tudo seguiu como se fosse planejado. Então, eu acho que a gente entender que às vezes um erro, ele pode muitas vezes ser a porta para alguma outra coisa, para a gente ouvir de uma outra perspectiva, de entender o que está acontecendo ali por trás, entender quem está tocando com a gente, esse tocar em conjunto também é muito importante. E isso transforma não só o que a gente ouve, mas a forma como a gente vê o nosso instrumento, a forma como a gente vê o conjunto e a música que está sendo feita ali. Acho que essa visão de que erros são sempre uma porta de se afundar é tão ruim. É É, tão ruim para o mas nosso isso é crescimento. maturidade, né, ô Bela? É Maturidade, eu não isso. sei, eu tenho uma opinião, acho que maturidade musical não se aprende na faculdade, não. É só com os anos, prática de conjunto, você tocando com um monte de gente, Não né? mesmo. Até porque É dentro da maturidade. faculdade ainda existem muitas pessoas imaturas nesse sentido. Então, eu acho que é a vida e você se arriscar que vão te trazendo mais esse taco de pancada um pouquinho, vai criando mais essa capa para você se sentir É, cada vez mais livre para fazer música, porque no final é isso que a gente quer, é fazer verdade. música. E Isso é muito bom. agora, desses seus anos de flauta, estudando e tudo, quem foram ou quem são as suas referências na flauta nacionais e internacionais? Nacionais e internacionais. Olha, tenho muitas, em especial flautistas que me formaram. Eu tenho muito apreço pelo Serginho. O Serginho, o atual presidente da Abraf, que foi quem me introduziu nesse mundo mais popular e me mostrou que a música não pode ser tão travada dentro de uma caixinha, improvisos, e inclusive estive com o Serginho ontem, é sempre maravilhoso, e abre a mente da gente. Então, eu acho que o responsável por abrir a minha mente para muita coisa foi o Serginho. Tem a Diana Mota também, que é aqui em Brasília, e a Beatriz, que são, acho que, a minha tríade brasiliense, que fez parte da minha formação. Brasil, Altamiro. Não tem como a gente não falar de Altamiro Carrilho. A trajetória desse homem é impecável. Eu desejo ter a idade que ele teve e estar com a minha flauta na boca até o final da vida. É, Então, ele é inspiração em muitos sentidos, tanto de sonoridade. Eu tenho até um disco dele aqui atrás, não sei se dá pra ver, ó. Isso aqui é dá ele. pra ver. Sei, dá pra Tem um ver. disco dele aqui que eu gosto muito, é uma grande referência como flautista, como pessoa. E referências internacionais, eu gosto muito do James Galway, mas talvez por motivos que não sejam tão comuns. Eu tenho um certo apego pela parte interpretativa da música. Eu sou até meio literal demais. Eu estou conversando com um aluno sobre fazer arranjos e criar novas frases. Eu gosto muito do literal. Então, se a música está falando de água, de onda, o que eu posso fazer que traga essa sensação de onda na flauta? Será que fazer até aproveitando que a flauta está montada, está falando de onda, por que eu não faço para trazer esse movimento? Então, eu gosto de ser literal. E o James Galway, ele tem essa literalidade.
Eu gosto de ouvi-lo imaginando as histórias que ele está contando. Então, é um flautista que tem sons muito diferentes a depender do que ele está tocando. Então, no mundo mais erudito, clássico, ele é um flautista impecável, tem a precisão de um robô, é impressionante. Mas tocando outros estilos, tem uma versão dele de Danny Boy, que é uma música folclórica, extremamente simples, que eu fico assim de queixo caído, me arrepio toda vez que eu escuto. Porque ele me coloca uma emoção. Tem um disco dele muito bom também, que é Tango del Fuego. Tem, inclusive, interpretações de músicas brasileiras, Garota de Ipanema, Corcovado. E assim, eu fico abismada, porque parece flautistas diferentes tocando a forma como ele interpreta tudo. Então, isso me deixa muito. Eu gosto muito da parte interpretativa dele, não só da parte técnica. E assim, se a gente for conversar sobre flautistas, eu acho que a gente fica aqui até amanhã. Mas, pra gente acrescentar mais um, tem os de improviso no geral, tem um que chama. Tem o Gregory Padilho, não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas que ele traz muitos improvisos, muitas técnicas estendidas. Eu gosto porque ele mostra como a flauta pode ser um mundo completamente diferente. Então, ele é muito famoso, inclusive, por fazer beatbox na flauta. E eu acho isso sensacional, porque mostra para mim como a flauta pode estar inserida em vários contextos musicais e ainda assim adicionar de uma forma muito rica aquela música. Então, tem uma coisa. Pode falar. Não, diga. Não, só ia acrescentar flautistas, eu acho que flautistas que eu admiro muito têm essa parte técnica muito forte, que eu, com a minha formação, com as minhas crenças, com o que eu acredito, eu não posso deixar de lado. A parte técnica, ela é, assim, muito importante, mas que também conseguem agregar e conseguem trazer para a música, de fato, fazer música. Fazem com que a técnica se junte a essa expressividade para formar o que a gente gosta de ouvir e gosta de reproduzir, enfim, eu acho que essa é a parte mais legal de fazer música. Então, Bela, assim, a flauta é um mundo, né? Com o Spotify, hoje em dia, você tem acesso a tantos discos que antigamente, para você ouvir o disco, você tinha que ter, você tinha que comprar. Você tinha que ter, exatamente. Tem um flautista que eu gosto muito, que eu sempre falo, às vezes, nas entrevistas, que é o Nestor Torres, que é um flautista porto-riquenho. Aí eu comprei um disco dele baratinho numa loja. Cheguei, o que tem de flauta aí? Eu tinha acabado de comprar minha flauta, 1999, 98. Aí o cara tem esse disco aqui. Nossa, o cara, ele é de smooth jazz, Latin jazz, é sensacional. Para eu comprar um outro disco dele, eu tive que comprar um catálogo que parecia uma agenda telefônica, ver o CD dele ali, encomendar nos Estados Unidos, esperar 3 meses para chegar. Hoje em dia não tem nada disso, né? Você pode ouvir tanta gente, disco antigo, disco novo. Agora, a flauta é um mundo, né? Abre o YouTube. Agora, a flauta é um mundo, você vê. Você tem James Galway, a flauta com refinamento de som, uma coisa super erudita e tal, limpinho, não sei o quê. Aí você tem também do outra ponta Ian Anderson tocando flauta junto com o Rock, que é o Jethro Tull. Que, aliás, pessoal, já entrevistei, está aqui no canal a entrevista com o Ian Anderson, que, inclusive, Bela, não sei se você chegou a ver a entrevista, se você sabe, ele foi reaprender a digitação da flauta quando já tinha uns 20 anos de carreira. Você sabia dessa? Não sabia. Ele tocando, ele aprendeu flauta sozinho. Então ele fazia uns harmônicos, as coisas muito loucas, as posições tudo erradas lá, mas saía. Aí ele... A filha foi escolher um instrumento na escola para aprender. Aí ele, não, filha, não escolhe nem esse. Escolhe flauta porque eu te empresto uma aqui e a gente resolve aqui dentro de casa. E aí ela, fazendo as aulas lá na escola, não sei o que, ela depois vendo o pai tocar, ela falou, pai, você tá fazendo as posições todas erradas. Aí ele, o quê? Pô, eu tenho 20 anos de flauta, 30 anos nas costas. Aí ele falou que reaprendeu a digitação. E aí eu perguntei para ele na entrevista, olha, a partir de que disco a gente consegue perceber essa sua reaprendizagem da digitação? Porque aí depois ele limpou o som. Então, enfim, a flauta é um mundo, né? Tem gente pra caramba aí pra gente ouvir. E isso mostra até como a gente não precisa estar só dentro de uma caixinha para fazer música. Eu reforço muito essa parte técnica, Antônio, porque assim, eu acho muito importante a minha formação. Pra gente tocar o que a gente quiser, a gente precisa ter a técnica para isso. Mas o próprio Ian Anderson é a prova de que música é muito mais para ser sentida do que uma preocupação técnica. Se tá saindo o que você quer dizer pro mundo, é isso. Mas vale lembrar que nós não somos Ian Anderson.
Nós outra- É uma peculiaridade dele, Eu mas tava, que. é, eu tava falando com o Carlos Malta, né? Aí eu falei lá que entrevistei o Ian Anderson. Aí ele falou assim: rapaz, você entrevistou a lenda. A lenda. Até A foi lenda. assim, idas e vindas até conseguir agendar a entrevista. Aí consegui, falei, rapaz, porque ele já tá. Ele fez essa semana, acho que ele fez 78. É, Ele tá em turnê agora na Europa de novo e tal. Pô, 78 anos é vida, né? É é história, né? vida. É isso. A meta é Mas, chegar lá Bela, com a fotinha na boca. pô, e você falou também do Altamiro. Não sei se você teve essa oportunidade. Eu assisti o Altamiro ao vivo. Ah, não É, tive. O Altamiro faleceu no ano que eu comecei a tocar flauta. olha, sério. Não tive a oportunidade de conhecê-lo. Quando eu conheci, de fato, ele já havia falecido há alguns anos. Então, Poxa, pois é, o Altamiro eu vi ele ao vivo, ele já estava tocando sentado, né? Que ele já uhum, estava mais velhinho e tal, mas a performance impecável, né? E tem aquela impecável. história, né, Bela? Agora nós vamos num ponto sensível aí da história, que eu sei que você já fez um vídeo sobre isso. O Altamiro, depois eu fui pesquisar, fui falar com o Dudu da Flauta, que era tipo um pupilo dele, Bem, né? E todas as flautas que ele usava, tudo chave fechada. Aí o pessoal fala, não, a flauta profissional é chave aberta. Aí eu falei, cara, o Altamiro usava tudo chave fechada, pé em dó. aqui, ó. Pra gente trazer. Eu vou pegar o disco dele. Eu, inclusive, gravei exatamente isso. Nesse disco aqui é um disco maravilhoso do Altamiro. Ó, dá pra ver aqui, ó. A flauta dele é uma flauta toda fechada, com o pé em dó. E o som, e é uma flauta em amarra, a gente consegue ver pela. Nem bocal em prata essa flauta tem. E a gente cisma que é só o instrumento que faz o músico. Que é isso, gente? É, não é. Menor cabimento. É o quarto Não. elemento, ou o primeiro elemento, que tem o bocal, tem o corpo, o pé e a pessoa que está atrás da flauta, né? E a pessoa que tá atrás da flauta, que é a pecinha mais importante. É, É muito comum a gente ver pessoas se diminuindo por conta do instrumento que tem. Ah, não, mas eu só não toco assim porque não tem instrumento tal. Ah, mas fulano só toca bem porque tem instrumento tal. E o que que você vai falar de Altamiro Carrilho tocando com a flauta estudante? tocando com aquela Do Yamaha jeito que ele 221. toca. Pelo amor de Deus, gente. É, Não. Essa semana minha flauta foi para manutenção e eu fiquei com minha Yamaha 261. Minha Yamaha estudante também, minha Yamaha com as chaves abertas, mas com toda a estrutura de uma flauta estudante. Eu recebi várias mensagens no Instagram. Nossa, Bela, mas essa flauta é estudante? Como é que você faz pra tirar esse som dela? Falou, ai, gente. Você vê é do como um bocal para instrumento trás. é do bocal pra trás, como instrumento não barra a nossa técnica. Por isso que eu falo, antes ter a flauta que você pode ter, que você pode comprar, do que não tem nenhuma, só porque você quer esperar uma flauta melhor chegar. É, A principal peça, o principal ponto de trabalho da flauta para trás, é o quarto elemento, como o você pessoal falou. fica cismado com isso, né? Não, já tem que ter uma flauta boa. E aí fica juntando dinheiro. Aí E junta aí, dinheiro 8 anos. aí eu fico pensando, são 8 anos que você poderia estar trabalhando toda a sua parte técnica para tocar muito bem no instrumento que você que te puder ter na hora. E daqui, sei lá, quanto tempo você puder trocar por outro ainda melhor, mas você não vai perder esse tempo ficando parado. Às vezes a gente tem um sonho que a gente fica ali alimentando e a gente não move nadinha porque a gente quer a situação perfeita, porque a gente quer Gente, não simplesmente esperem a flauta ideal. não Comecem, tem. né? Só Agora, começa. falando em flautas, Bela, vamos lá. Nós vamos para uma parte agora da entrevista que o pessoal gosta muito, que é a parte de setup. O que que você tem? O que que você usa, Vamos né? lá. Ah, é legal. Legal, legal, O legal. que que Olha, você usa? Vamos começar do menor para o maior. do menor para o maior, hoje, muito legal dessa entrevista atualmente, porque esse ano, no finalzinho do ano passado, completei as minhas flautas dos sonhos, né? Que era montar o meu quarteto de flautas. Então, eu tenho pícolo, a flauta tradicional, flauta de concerto, flauta em sol e flauta baixo. Alguns não são, não é a flauta ideal, a flauta dos sonhos, como a gente acabou de falar, mas que aos poucos isso vai se completando ainda mais. Então, vamos lá. Meu pícolo, meu pequenininho potente. Eu tenho um Piccolo Abner Medina, não sei se todos aqui conhecem, mas por favor, se proponham a conhecer o Abner. O Abner, ele é um luthier brasileiro que fica ali em Jundiaí, São Paulo.
E ele, inclusive, é muito mais conhecido pelos bocais de madeira dele. Os bocais de madeira dele, inclusive, estão à venda na É, Flute Center de Nova York. Então, assim, é um passo muito grande pro Brasil ó. ter. Exatamente, é um passo muito grande a gente ter um profissional desse nosso. Isso é maravilhoso. E ele não fabrica mais pícolos, mas eu tenho um pícolo ainda dele, é um modelo profissional do Abner Medina. Ele é todo em madeira. Aqui é de ébano. E o bocal dele eu troquei por um de Sebastião de Arruda. É um bocal de Sebastião de Arruda. E é um piccolo que eu gosto muito. Ele não tem porta-lábio, mas É. ele tem um som, apesar de ser. Piccolo é um tema legal pra gente conversar, porque são instrumentos que têm um timbre muito agudo, muito brilhante, e tende, se a gente tem peças em metal no piccolo, tende a ficar um som muito estridente. Então eu gosto de fechar um pouquinho mais esse som, trazendo o máximo de madeira que eu conseguir. Então esse aqui é o meu piccolo. Ele é uma delicinha de tocar, eu gosto muito dele. Pena que o Abne não o fabrica mais. E já que a gente está falando aqui tanto do Abne, eu tenho também um bocal de madeira para flauta do Abne. Esse aqui é um de jacarandá roxo. Gosto muito, ele traz aquele som bem fechado, mas introspectivo. E eu acho que eu gosto muito disso na flauta. O meu tem até o riser aqui dentro em prata maciça. Ah, que engraçado, né? Ele, porque geralmente, às vezes, é tudo madeira, né? E esse aí, É o tudo Rise, ele. madeira. Ah, legal. E eu gosto dessa construção porque a madeira ela tende a fechar mais o nosso som, então trazer um pouquinho mais de introspecção. Claro que depende da madeira, depende da construção, mas ao mesmo tempo a madeira ela tira um pouquinho da nossa sonoridade. Ela tira a projeção. Então, a projeção costuma ser um pouquinho menor. Tanto é por isso que as nossas flautas atualmente elas são de metal, porque antigamente era tudo em madeira, a gente precisava de mais projeção. Então, trocaram para metais, diversos metais. E o riser aqui dentro, em prata maciça, ele traz um pouquinho mais dessa ressonância, então projeta um pouco mais do que um bocal sem isso. Ao mesmo tempo, a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista começar, né, sobre embocadura livre, sobre a diferença de embocaduras. Na flauta, no bocal em madeira, a articulação ela tende a não ser tão precisa, porque não corta tão bem ali o nosso ar. Quando a gente coloca esse É, riserzinho, essa pecinha aqui em prata, isso já facilita muito, que é mais ou menos o que acontece no bocal tradicional de de prata, metal. de níquel, de metal. Então, esse aqui é o bocal de madeira. Ele traz esse som gostoso, mais fechado. Soa quase clichê, né? Mas mais amadeirado. E agora com o bocal tradicional que vem na flauta, já eu falo dele, o som já fica um pouco mais aberto. Então já não é aquele som tão abafadinho, tão quente. Eu acho que é um som um pouco mais frio e eu gosto disso. Essa aqui é a Sim. minha flauta. De todos os instrumentos que eu tenho, posso falar que ela foi a mais sonhada. E aqui, com muito suor, foi conquistada. Essa aqui é uma Miyazawa AZ. Ela é um modelo inteiro em prata maciça, tem a pensi e esse detalhe aqui no bocal, que é em ouro. Uhum. E eu te falei, né, no comecinho que minha primeira flauta foi uma Shelter de R$ 400, um modelo muito simples. Eu não venho de uma família que piscar toma um instrumento muito caro. Eu tive quase 7 flautas durante a minha vida. Ó,
E uma delas, inclusive, foi uma Yamaha falsa, que a gente foi enganado, e foi muito Sério? dinheiro na época, foi. Inclusive, eu tenho ela aqui também, posso Eu mostrar quero. pra você. Ela Agora. nunca Não, agora. tive. Calma aí, para. Eu quero saber como que você descobriu que a Marra era falsa. Ó, Antônio, ixi, aí tem pano pra manga, viu? Eu comprei no Mercado Livre a flauta na época, mais de 10 anos atrás, e a gente não tinha essa visão, né, de que, nossa, as pessoas podem enganar umas às outras, não é mesmo? E na época a flauta custou R$ 1.700, 10 anos atrás, é muito dinheiro. É, nossa. Eu tinha uma Eagle na época, uma flauta chinesa, que também apresenta muitos problemas mecânicos, né, com frequência, não tem uma resposta tão boa. E eu precisava de um instrumento melhor, já estava na escola de música, meus professores cobravam, olha, fala de sua mãe, vamos investir um pouquinho numa flauta um pouquinho melhor. E aí todo mundo falava da Yamaha, 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 Yamaha. Fui atrás de uma Yamaha, encontrei no site. A flauta chegou em período de férias na escola de música, então fiquei 2 meses tocando. Com menos de 2 meses tocando, antes mesmo das aulas voltarem na escola de música, precisei levar no luthier porque ela estava apresentando problemas. Uma flauta extremamente nova, veio no Ué, saco, veio apresentando problema, vazamento. Ficava 2 semanas comigo, voltava vazamento. Chavinho, parafuso que caía, que flácido demais, mola que saía do lugar. nossa. Ixi, e isso, assim, a gente pagou R$ 1.700 na época na flauta, mas eu vou falar pra você que a gente gastou mais que isso com o luthier no ano que eu fiquei com ela. Nossa. E aí, quando as aulas voltaram ali na escola de música, os professores começaram a achar estranho, né? Nossa, mas essa construção aqui é diferente, nunca vi um Yamaha com isso aqui. Não, mas o nome fica aqui, por que que a sua tá aqui? E aí começaram a Hum, pesquisar, pesquisar, pesquisar. Inco- de repente descobrimos que a flauta, a numeração que eu tinha não existia. Então, isso é importante também, todas as flautas japonesas, elas vêm com um número de série. É importante pesquisar esse número de série, ver a sim. procedência desse instrumento, comprar sempre com revendedores confiáveis. Mercado Livre, OLX, Shopee, AliExpress não são lugares para comprar instrumento. Porque pode ser, muito provavelmente, que a gente acabe investindo o nosso dinheiro suado em algo que não vai corresponder àquele valor. Então é muito importante a gente ver isso. E aí eu descobri que era um instrumento falso. Eu não pude comprar outro Nossa. imediatamente. Então fiquei fazendo revisões quase mensalmente no luthier na época. E um ano, mais ou menos depois, a minha mãe me deu a minha primeira Yamaha, de verdade. Serginho, né, que eu comentei sobre ele aqui, ele falava que essa outra Yamaha falsa era uma Yamaha com I. Tanto que Com Yamaha I com I. com dois R's. Com I, dois S. Eu tenho ela até hoje aqui, Antônio. Eu nunca tive coragem de me desfazer dela, porque não acho justo, né, você passar para ninguém nesse estado. A flauta é extremamente capenga. Fazem 10 anos já que eu não tenho mais esse instrumento, que eu não uso mais. Mas olha só o estado. Ela Toda escurece. detonada. Ela é chave dourada? Chave dourada. Aí pergunta se a Ih, Yamaha produz pô, a flauta, flautas flauta assim. prateada com chave dourada já é meio. Já era meio um sinal, né? Ó, Era. toda. O Você estouro acha, não você é acha um. que o uso dessa flauta aí prejudicou tua embocadura, porque o corte do bocal era errado, era ruim, ou não? Não prejudicou, não prejudicou, porque nessa época eu já fazia aulas, já tinha ali orientação, então tudo era muito corrigido na peça principal. Então, óbvio que sempre que a gente troca de instrumento, a gente sente uma certa diferença de um instrumento para outro, existe uma adaptação, mas não é uma coisa, oh meu Deus. Óbvio que ficou muito mais fácil depois que eu passei para outra flauta, mas não era uma coisa que me deixou, que me destabilizou de alguma forma. Trocou minha embocadura? Não, nada disso. E Isso fora aí, a frustração, né, Bela? Aí quebra, aí bota no luthier de novo. exatamente. Eu Então, acho que gente, essa é a pior das nossa. situações. Então, gente, na hora que você for comprar seu instrumento, pesquisa direitinho, sabe? Porque é uma grana, é caro, entendeu? Então, mas tem esse aqui de R$ 500, pra que eu vou pagar o de 1.000? É porque o de 500 você vai gastar 2.000,
só Para consertando consertar. depois. Então pensa Exatamente. direitinho. Veja o exemplo de Bela Girão, que comprou uma Yamaha com I e dois Yamaha R's, tá vendo? Corre. Tá vendo? Mas É bem, isso. mas vamos voltar aos instrumentos de verdade agora. Aí você tá com essa Miyazawa. Os instrumentos de verdade. É isso. E aí, ano passado, eu comprei essa Miyazawa. Eu tinha uma outra Miyazawa antes, uma Miyazawa de nível intermediário. E eu acho que essa até uma. Se eu posso deixar algo nessa entrevista, espero deixar algo positivo, mas sonhem. Trabalhe pelos instrumentos de vocês, mas saiba o que que vocês querem. Nossa, eu não posso ter tal instrumento agora, mas o meu instrumento do sonho tem isso, tem isso, tem isso. O meu instrumento do sonho dessa marca tem esse mecanismo, tem com esse banho, tem prata, tem ouro, tem níquel, o que você quiser, mas sonha. Eu fiz, a primeira vez que eu fui na Abraf, foi a primeira vez que eu tive contato com flautas surreais. Na época, inclusive, eu não lembro se era Miyazawa ou se era Muramatsu, que tinha um stand, porque eles estavam comemorando 100 anos da marca, e uma das flautas que eles fizeram de comemoração tinha pedrinhas da Swarovski. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive contato com instrumentos que eu nunca tinha chegado perto. Então, foi a primeira vez também que eu toquei em instrumentos muito bons, de prata, de platina, que eu vi que existe um mundo além do mundo que eu via e do que eu vivia. E ali eu comecei a fazer uma listinha da minha flauta dos sonhos. Eu já sabia que seria o Miyazawa, porque eu amava a marca desde a primeira vez que eu toquei. Eu sabia que seria o Miyazawa e eu comecei a fazer uma lista. Eu quero uma flauta que seja inteira de prata. Eu quero uma flauta que seja aberta, que tenha o pé em si. Eu quero uma flauta que tenha o sol alinhado, porque eu tenho a mão grande e eu acho que vai ficar mais confortável pra mim. Eu quero uma flauta com isso, com aquilo. Eu lembro até hoje que eu falei, eu quero uma flauta que tenha detalhes de ouro. O que é que vai ser, eu não sei, mas eu quero que tenha detalhes de ouro. E aí, quando aparecer essa flauta, além do bocal, do porta-lábio dela ser em ouro, ela tem detalhes aqui, ó, em todas as junções dela. Ah, legal. É de ouro. Então, se eu puder deixar algo, é para que quem está assistindo essa entrevista sonhe pelo instrumento dos sonhos, faça uma listinha, porque nada chega pra gente sem que a gente seja preparado por aquilo. E se a gente não se prepara, a gente aceita qualquer coisa. Então, quando essa flauta chegou para mim, eu estava me preparando para ela, tanto financeiramente quanto tecnicamente, porque para ter um instrumento muito bom, a gente também tem que se preparar tecnicamente para ele. E quando ele chegou, ele só veio para agregar. Foi maravilhoso, assim, foi realmente a realização de um sonho e através do meu trabalho. A gente escuta muitas pessoas falando que música não é uma boa profissão, que não, pensando muito no lado financeiro, e eu gosto de ser a prova de que não. De que através do nosso trabalho eu nunca trabalhei com outra coisa, Antônio. Nunca na minha vida. Ah, que Sempre legal. foi música. E tudo que eu conquistei na minha vida pessoal, na minha vida de coisas físicas, por mais que não sejam o mais importante dessa vida, foi através do meu trabalho. Eu gosto muito disso, eu gosto de poder ter a honra de falar isso. E o meu instrumento é mais uma prova. Então, eu Ah, já tenho legal. essa Miyazawa Então, e. Pode falar. na sua busca da sua flauta ideal, principalmente essa flauta principal de trabalho, que é a flauta de concerto, né? Você falou algumas coisas que você estava buscando no instrumento, né? Que ela fosse de prata maciça, chaves abertas. Aí você falou sol alinhado, Uhum. né? É, por causa da mão que você falou? Exatamente. O que que acontece? Eu acho até que essa outra foto aqui tem o sol desalinhado, deixa eu ver. O sol desalinhado, eu não sei como funciona no sax, mas o sol desalinhado, ele foi um ajuste que fizeram na flauta, ó, dá pra ver aqui, ó. Todas as chaves estão na mesma linha, o sol foge um pouquinho, ele vem mais pra fora, e depois as outras chaves voltam àquela mesma linha de antes. Então, foi um recurso que fizeram para que a mão, principalmente mãos menores, pudessem se adaptar melhor ao instrumento. Então, nesse caso, ó, aqui tá vendo que o dedo, ele fica um pouco mais para fora. É. Na flauta com o sol alinhado, isso não acontece, os dedos todos precisam ficar um pouco mais para dentro. Muda alguma coisa? Não, é conforto.
Tanto que existem flautistas de nível estratosférico, com flautas maravilhosas, com sol desalinhado. É só uma questão de ajuste. E eu sou uma mulher grande, eu tenho mão grande, eu sou bem alta. Então, eu tinha crise de tendinite. Não só pela flauta, que fique muito claro, mas também por questões posturais. E como eu tinha muitas crises de tendinite, na mão esquerda principalmente, eu coloquei na minha listinha, não, eu quero uma flauta com sol alinhado, porque a minha mão é grande e vai ser mais confortável. E flautas com sol alinhado, não é regra, mas tendem também a ser um pouquinho mais caras, por conta desse mecanismo. O mais natural hoje, né, é a gente ver flautas desalinhadas, para É. esse conforto maior. Então foi uma coisa que Ah, esteve na minha lista também. para seu ajuste da sua postura, sua ergonomia, né? Interessante. Exatamente, em prol da nossa E ergonomia. então agora, por enquanto, você tá casada com essa Miyazawa. Tô casadíssima. Tá há quanto Casadíssima. tempo com Pode ela ser. já? Um ano, fez um ano agora em janeiro. Comprei ela no ano passado, né, em janeiro, um pouquinho antes do meu aniversário. Não pretendo trocar tão cedo, viu? A não ser que, sei lá, uma super oportunidade, alguma coisa muito blaster estratosférica aconteça, mas E, ela me responde muito bem. Ela é um instrumento muito bom. Eu gosto da prata maciça, traz um pouquinho mais de temperatura para o nosso som, o som um pouco mais fechado em comparação com instrumentos de ouro, né, por exemplo. Então eu gosto muito disso. Ela tem uma, não sei se você conhece, já ouviu falar, mas instrumentos com a parede grossa, heavy wall. Eles sim. tendem a ser mais encorpados, a ter um som mais encorpado também. Então, essas são outras características assim, que eu queria muito na minha flauta e que ela tem todas. Se eu te falar, ah, faltou isso aqui, eu vou estar mentindo pra você. Ela tem todas as características que eu buscava pra minha flauta. E o pessoal diz, né, que as japonesas são o que são, né? Tem as Tem, americanas, né? Tem power, tem um tem monte de tudo, nome, mas não é à toa. as Não é à toa que japonesas, elas têm né? nome. O Rafael Beck estava falando isso também na entrevista, que ele pegou uma japonesa, tinha uma Yamaha 68, alguma coisa, 687, sei lá. E aí ele pegou uma japonesa, agora não lembro se é dele, Miyazawa também, ou Muramatsu, não lembro, acho que é Miyazawa. E tem uma coisa na sua flauta aí que eu reparei, que ela tem aquele, não sei como é que fala em português, é French Point Keys, que são aquelas Ah, sim, as chaves pon- francesas. ponta Sim, francesa, né? Explica pro isso. pessoal aí o que é isso. Vamos lá, legal. Deixa eu mostrar a diferença entre uma flauta que não tem as chaves francesas, ó. A flauta chave francesa, elas são mais retinhas aqui, ó. Elas são só a bolinha e elas são ligadas ao mecanismo somente pelo finalzinho da chave aqui, ó. Então, o que que acontece? Quando a gente tem as flautas francesas, as chaves francesas, esse mecanismo ele é soldado não por trás da chave, mas por cima da chave, vindo até aqui o meio. Por que que isso é interessante? Primeiro, porque a gente tem um pouco mais de facilidade na resposta do instrumento. Então, o instrumento ele tende a ser mais rápido, a funcionar o mecanismo de uma forma mais rápida mesmo. E como ele distribui melhor o peso da chave e o peso de quando a gente aperta as chaves, ele não dá tanto erro no mecanismo, não dá tanta falha no mecanismo. Então, por exemplo, eu tô com essa flauta há um ano, eu tive uma outra Miyazawa antes dessa que eu fiquei 3 anos, que também tinha chaves francesas, e eu nunca tive problema com o mecanismo. De alguma coisa se soltar, de um vazamento muito sério. A gente teve vazamentos por uso, né, que é normal, mas eu nunca tive uma falha mecânica na minha flauta. E muito tem a ver também por conta dessas chaves francesas, porque distribui melhor o peso e a resposta do instrumento ela é melhor, ela tende a ser mais rápida. Bela, significa que se eu não tiver uma flauta com as chaves francesas, eu não vou ter um bom instrumento? Não, não tem nada a ver, mas é um recurso a mais, é um plus. A gente ter uma É, resposta mais rápida do nosso instrumento é sempre muito bom, porque a gente pode tocar à vontade e a flauta vai responder aquilo ali, porque ela tem segurança no mecanismo para responder isso. sim. É muito interessante que o peso, né, do fechamento da chave fica no meio, né, em vez de ficar na ponta, igual Exatamente, no outro sistema, né? exatamente. Então a É. chance da gente ter uma falha mecânica é muito menor com as chaves francesas do que com as chaves, eu acho que com as chaves americanas, né, que são essas mais redondinhas, as Eles chamam de tradicionais. chave em Y, né? Que ela é assim, né? E a Isso, chave fica aqui. isso. Ah, bacana. Bem, isso é na tua flauta de concerto. Aí depois você tem a flauta em sol. Vamos lá, agora são as outras, as grandonas, os flautões.
Tem uma flauta em sol, que também é uma marca japonesa. É uma flauta J. Michael. A gente tem a flauta Michael, que é uma flauta chinesa, se eu não me engano, americana, mas acho que é chinesa. E tem a J. Michael, que é a marca dessa daqui. Apesar de ser parecida, não são a mesma marca nem a mesma linha de produção. Essa flauta aqui eu também comprei no ano passado. Quando eu montei a minha linha de raciocínio flautístico, o que que eu pensei? Eu quero uma boa flauta, eu quero um bom piccolo, depois uma flauta baixo. Bela, por que não uma flauta em sol? A maioria das pessoas vai para uma flauta em sol. Antônio, eu gosto muito de quartetos, eu gosto muito de criar, gosto muito de trazer mais peso e flauta tradicional de concerto e o piccolo são instrumentos mais agudos. Eu queria trazer peso pro meu naipe. Então eu falei, não, a flauta em sol, apesar de ser um instrumento maravilhoso, ele não vai trazer tanto peso. Então eu comprei primeiro a minha flauta baixo. E aí, ano passado, 2 anos depois, eu consegui comprar minha flauta em sol. Então ela é um instrumento mais tradicional, não é um instrumento com vários detalhes. Ela é banhada a prata, ela tem um suporte legal pro dedo indicador, por ser um instrumento grande. Não escorrega aqui, né? Um instrumento grande, um instrumento pesado. Então é legal essa. É quase como se fosse um suporte mais emborrachado, porque a flauta não escorrega. Isso é muito legal. Aqui, não sei se todos conhecem, mas a flauta em sol é um instrumento transpositor. Então, para eu ouvir um dó na flauta em sol, por exemplo, eu tenho que fazer a nota Fá. Tem que fazer a posição do que a gente entende como nota Fá. Se eu fecho toda a flauta, posição de dó maior, desculpa, posição de dó, eu escuto um sol. Então é um instrumento transpositor, assim como saxofone, trompete. Então a gente tem que penar um pouquinho mais, porque flautistas também não têm essa formação natural de transpor. Então a gente É, acaba apanhando um pouquinho mais para pegar a flauta em sol. Mas uma coisa que eu gosto muito na flauta em sol é o timbre. Não é tão grave, então a gente traz sim um pouco mais de grave. Mas, por exemplo, a flauta de concerto, a minha vai até o si grave. A flauta em sol vai só até o sol. Então, são só, se a gente for comparar, são só 2 notas a mais. Então, ela não tem tanto esse peso no grave, mas pelo tamanho, pela circunferência, pelo formato, pela estrutura da flauta, ela tem um timbre fechado tão gostoso, que eu acho, inclusive, mais bonito do que a flauta baixo. Mais cativa, assim, traz muito esse sentimento de nossa, que som bom de ouvir, sabe? Vamos lá, flauta em sol. É uma delícia, bem a flauta aveludada. Eu sol é gosto bem muito legal. da flauta em sol. Eu acho lindo. Acho que é aquele instrumento que você se apaixona facilmente pelo som, pela acústica. Flauta tende a ser também, às vezes, como é muito aguda, pode incomodar algumas pessoas pelo timbre mais metálico. É, Flauta em sol é é para mais todos os suave, corações. né? É. Até o agudo dela consegue ser mais fechado, é maravilhoso. E por Bacana. último, a minha flauta baixo, que dos flautões foi a minha primeira, é enorme. Essa é para os fortes, plantão, pesa quase 3 quilos. Meu Deus. E como a gente não tem nenhum apoio para segurar a flauta, é tudo aqui, ó, isometria, bracinho para Tudo cima, no braço. tudo no braço. Tem que ser forte. Então, essa daqui é uma flauta. E de todos os instrumentos que eu tenho hoje, ela é a única que ainda tem uma fabricação chinesa. A flauta baixo, ela é um instrumento extremamente caro. E eu queria muito um instrumento, uma flauta baixo, e na época eu não podia investir o valor. Se fosse para investir o valor que eu investiria nela, eu preferia comprar a minha flauta dos sonhos, que foi o que eu fiz. Então eu comprei que apesar dela ter uma estrutura chinesa, ela tem uma fabricação de um luthier aqui do Brasil também. Então ela chega, ele organiza toda, é uma fabricação que ele tá muito atento, não sei se todos conhecem, mas é do Mascolo Flute Center. E então ele que a marca é dele, apesar da estrutura ser uma estrutura chinesa, então ele faz todos os acabamentos,
Enfim, é uma flauta boa, mas que eu no futuro eu tenho a pretensão de trocar por um instrumento melhor e com uma mecânica mais firme. Não que ela seja frágil, mas eu preciso tomar um pouquinho mais de cuidado com ela, justamente por ser um instrumento de fabricação chinesa. A flauta baixo também tem as chaves francesas, ó. A gente estava falando sobre aquela Ah, legal. estrutura, sobre a segurança, e isso numa flauta baixa, uma flauta que tem a chave desse tamanho, né, maior que uma moeda, é importantíssimo. Justamente porque a gente está falando sobre a fabricação ser chinesa, se a gente não tem isso aqui, seria um instrumento muito frágil. Porque É, a chave é muito grande, é muito pesada, então isso aqui daria problema com muita facilidade. Eu gosto, então, das chaves da flauta em sol, da flauta baixo, ter as chaves francesas, assim como, ó, da flauta em sol. Todas elas têm. verdade. É um instrumento muito grande. Se não tem, a chance de dar um problema mecânico maior é maior. Então, essa daqui é a minha flauta baixa. A flauta baixa também é um instrumento transpositor, só que ela, assim como um pícolo, é um instrumento transpositor de oitava. Então, eu posso tocar as mesmas notas que eu toco normalmente na flauta tradicional, ela vai soar somente uma oitava abaixo. Então, se eu toco um sol da primeira oitava aqui na flauta baixa, vai soar um sol da oitava zero, né? Porque ele joga todo mundo para baixo. E eu sou um pouco suspeita para falar da flauta baixo, porque eu gosto do peso que ela traz. Apesar de não ter um som tão aconchegante quanto da flauta em sol, ela ainda seria a minha primeira escolha dentro dos flautões, porque ela é quem traz esse peso. A gente não vê flautas em ensembles de flauta, né? Grupos de flauta com tanto peso sem uma flauta baixo. Então eu sinto essa falta e eu acho que ela veio para suprir isso. Ela tem um suporte aqui também, porque é um instrumento muito grande. A gente não conseguiria segurar ele somente por aqui. Tanto é que sem esse suporte eu não consigo segurar a flauta baixo. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Eu não consigo segurar, porque é um instrumento muito pesado. É um É, suporte aqui, ó, bem pequenininho. E sem ele, ela fica sem essa sustentação, fica tudo no braço. Ela não tem nem apoio aqui, ó. Então, isso dói, além de doer bastante a mão, é um peso que eu não consigo carregar por mais de 10 minutos. Então, é um igual esse instrumento muito suporte já grande. vem, é muito grande. É como se você tocasse um sax tenor sempre em isometria aqui, né? Sem. Então, o som da flautinha em sol, quase o eufemismo, né? Chamar isso aqui de flautinha. Da flauta baixo, né? Tem timbre gostoso. E É, apesar de ser um instrumento imenso, imenso, ele não tem tanta projeção. É uma coisa que também seria um dos poucos pontos negativos da flauta baixo, viu? é Todas as verdade. vezes que eu preciso tocar com ela, eu preciso assim de um microfone um pouco mais potente, um microfone mais alto, porque as frequências são muito baixas e é um instrumento que projeta muito pouco. Então, se a gente fosse colocar numa ordem, é engraçado porque a flauta baixa, apesar de ser a maior flauta, tem a menor projeção, e o píccolo, que é o menor dos instrumentos, tem uma projeção gigantesca. É, Nossa, ô, fala, é, fala alto. fala alto, chega Agora, gritando. tem uma história legal dessa flauta baixo, que quando eu entrevistei o Carlos Malta, ele falou que comprou a flauta baixo dele, que ele tá hoje, já tá 1000 anos com aquela flauta, ele comprou do Danilo Caymmi. Sei. E, e aí, eu entrevistando o Danilo Caymmi, eu falei, você vendeu sua flauta baixo pro Carlos Malta? Ele, rapaz, me arrependi tanto, que era uma flauta tão legal. Eu falei, Danilo, deu uma... Aí eu falei, Carlos Malta, devolva a flauta para o Danilo. Jamais. Porque o Ai, Danilo, bem, pessoal que não conhece aí, né, é um cantor, intérprete da família Caymmi, o pessoal conhece, mas ele, em primeiro lugar, ele é flautista. Ele começou como flautista do Tom Jobim. Depois que sim. o Tom Jobim botou no ouvido dele, não, canta essa, canta essa. Entrevista super legal, confiram aí no canal, entrevista com o Danilo Caymmi. Mas, Bela, dessas flautas todas, você, além de tudo isso, você ainda usa algum outro acessório? Então, eu uso alguns acessórios, mas mais voltados para gravação. Aí já não seriam acessórios flautísticos, né? O único acessório que eu tenho hoje para flauta realmente é o bocal de madeira,
do Abel, que eu troco mais por uma questão de diversidade timbrística. Quando eu quero trazer mais algum timbre diferente para a flauta, eu gosto dele. Não uso nenhum outro recurso. Inclusive, acho muito interessante. A gente tem diversos recursos para flauta. Tem o Lefrec, tem um aparelhinho que a gente coloca de madeira aqui, que também traz esse timbre um pouco mais fechado. Ah, Mas eu sim. confesso que são recursos maravilhosos, sem dúvida alguma, mas eu gosto muito de não depender de outros recursos. Eu gosto de trabalhar esse lado, algo que uma professora muito querida minha falou uma vez, e eu levo isso até hoje para mim. Não tenho nenhuma reserva, super usaria, inclusive, se houver oportunidade, mas eu acho que o nosso principal instrumento somos nós. Eu acho que é muito válido que a gente sempre trabalhe focando mais no nosso, porque se eu pegar qualquer outro instrumento, se eu pegar um instrumento que não tem tantos recursos, se eu não tiver esses recursos à minha disposição, ainda assim a minha técnica ela vai sobressair a tudo isso. Ó, Então, acho importante. muito interessante, acho muito legal, mas não são recursos que eu utilizo no meu dia a dia como peças fundamentais. Acho que seria essa a É, resposta mais correta. hoje em dia tem até o pessoal troca a cortiça Uhum. da flauta, né? Troca por umas peças de titânio, não sei o que. Tem altas ondas hoje em dia. Tem o Tem. Lefrec, que são os ressonadores de metal, né? Que você prende na flauta com uma parte elástica. Uhum. Nossa, E tem um monte de coisa. Ah, eu acho muito legal, Antônio, assim, acho muito legal. Mas é isso, eu acho legal. Não acho entendi. essencial. Não é essencial, é um acessório, né? É um acessório. Agora, tem um acessório que é fundamental para quem toca muito ao ar livre, tipo bandas de bombeiro, polícia militar, não sei o quê, para flauta, que é uma concha que protege. Rapaz, eu Sim. já toquei uma vez, eu toquei num clube militar, tava um vento, eu não consegui tocar. Não, aí já é uma outra situação. Ele protege, porque como a gente tem embocadura livre, se agir qualquer ventinho que bate, ele vai mudar o fluxo do nosso ar. Então a gente não consegue tocar. Aí sim eu acho que já entra um acessório essencial para quem É, precisa da prática ao ar livre. E aí, como esse tubinho, ele cobre tudo aqui, ó, o nosso som ele vai direto, nosso ar, desculpa, ele vai direto para a flauta. Então aí eu acho muito legal. Tem uns esse muito também, legal. não sei se você já viu, mas assim, é muito focado principalmente para educação infantil na flauta, né? Para musicalizar crianças na flauta, que são bocais diferentes, que ele tem uma espécie de. Como que é aquele brinquedinho que a gente usava muito na infância? Que a Ah, gente sei, sopra. tipo um cataventozinho. Catavento, pronto. Ele tem Eu vários sei. cataventos ao redor do bocal da flauta para a criança visualizar melhor onde que o ar dela está indo. Se está indo no catavento mais acima, no meio, que deve ser onde o ar tem que ir, ou se mais embaixo. E aí, aí eu já acho recursos bem interessantes a título de educação. Aí eu acho sensacional esses recursos, esses acessórios. Mas como flautista e intérprete, acho que a grande maioria dos recursos, eles são legais, não É, essenciais. não essenciais, né? Esse do que tem vários cataventinhos assim é muito Uhum. legal para você ver a direção do ar. Eu já vi esse é Acho, muito acho bacana. muito legal. Esse é muito legal. Agora, Bela, quero saber o seguinte: quando vem o seu disco? Eita! É isso que eu quero saber. Aliás, você está falando de várias flautas, tem um disco do Davi Gank, Flautaria, que eu acho que ele grava todas as flautas e agora ele lançou o Flautaria Volume 2. Que aí Nossa, tem legal. flauta. Ele grava todas as flautas também. Tem entrevista com o Davi Gank aqui no canal, Legal. pessoal. Vejam aí. Mas eu quero saber isso, Bela. O seu disco. Olha, está nos planos. Inclusive, eu quero fazer. É até uma questão a ser trabalhada. A gente conversou um pouquinho sobre isso no começo do nosso bate-papo, porque o perfeccionismo ele é grande, né? Ele é sempre Ah, uma pecinha ali que é bom até certo ponto. Mas eu quero fazer. O disco está nos planos e todo estruturado, diga-se de passagem. E só que eu quero fazer ele com arranjos autorais. Não apenas. Eu quero
melodias já existentes, mas com arranjos autorais para grupos de flauta ou até grupos de flautas com algum acompanhamento. Já está tudo estruturado, já tenho todas as peças que eu gostaria de fazer, alguns arranjos, inclusive, que estão prontos. Mas é aquele perfeccionismo, sempre tem algo a melhorar e é algo que eu tenho que trabalhar aqui também. Mas está nos planos para ou até o final do ano, ou até no máximo o meio do ano que vem, a gente conseguir finalizar todo esse projeto, porque eu acho importante a gente oficializar e a gente Registrar. registrar, ter tato, né, do que a gente está fazendo, do que a gente está construindo, do que a gente está estudando. Então eu quero muito. E em E, breve vai dar certo. e qual seria o repertório? Olha, Que tipo de música que seria? a princípio, eu tenho algumas ideias, inclusive de mais de um disco, inclusive, porque as ideias elas vão vindo, né, de mais de um álbum. A princípio, eu gostaria muito de fazer com melodias tradicionais cristãs, porque eu acho que é uma atuação forte minha. E, Antônio, nada disso estaria acontecendo, nenhum dos meus instrumentos, nem nada da minha profissão, a nossa entrevista, se não fosse pela fé que eu tenho e pelo Deus que eu sigo. E eu acho que a gratidão ela precisa ser sempre em primeiro lugar, acima, inclusive, da parte técnica, porque toda a parte técnica também vem dele. Então, eu gostaria muito de fazer isso como uma forma de gratidão, em primeiro lugar. Então, já tem inclusive arranjos, como eu te falei, arranjos prontos para quartetos, quintetos de flauta. Gostaria de gravar todos e, a princípio, temos 8 louvores, hinos de melodias tradicionais cristãs, 2 com arranjos já prontos e os 6 outros estão em andamento, em processo de confecção. E é uma parte que eu acho muito bacana. Ah, legal, bacana. É aquilo, né, gente? Eu também comecei a tocar flauta na igreja, né? Doce, né? Depois a doce a contralto, depois a tenor, depois passei para transversa. E é isso, a gratidão a Deus a gente tem que ter sempre, né? Porque é Ele que dá o sopro de vida para a gente viver, né? Todo dia que a gente É isso. acorda, não é E verdade? sem ele, nada do É. que a gente tem, nós teríamos. Então, eu O, acho mais do que essencial a gente colocar isso em primeiro lugar. é tudo debaixo da vontade dele e tem aquela frase famosa, né? Que não sei de onde veio, mas assim, o homem faz planos e Deus ri. Quer dizer, não adianta ficar planejando muito também, porque é ele que decide, É isso. né? Ele que É decide, ele ele, quem guia todas as coisas. é Então, ele que guia todas as coisas. Então, bem, vamos esperar o disco da Bela Girão nas plataformas aí. Agora em assim, vinil, que vinil tá na moda, hein, Bela? Ó, tá vinil tá na vendo? moda. E outra Tá. coisa que tá mais na moda agora, que já tá voltando, acredite se quiser, fita cassete. Está voltando a fita Gente, cassete, acredite. Os jovens estão loucos usando enlouquecidos. seus Walkmans novamente. É uma loucura, né? Esse mundo é muito doido, né? Gente, eu É. sou uma apaixonada por discos de vinil, tá? Entro no grupo. Seria uma honra. Nossa, gente, um disco de vinil com o meu rostinho nele, com as minhas gravações, eu acho que é uma meta. Mas eu sou completamente fissurada em disco de vinil, eu acho lindo. E tem tantas gravações que não existem em formatos digitais que a gente só encontra. Ah, eu acho sensacional. Tem. Olha, quer ver uma coisa curiosa? Tem um disco de fusion brasileiro que é chamado High Life. Eu ouvia ele em vinil. Não tem no Spotify. Não tem. Não tem em lugar Nunca. nenhum. Eu, por acaso, tenho os MP3 desse disco. Eu nem sei como é que eu converti para MP3, mas. Então tem coisa que, se você depender de plataformas de streaming, não tem Não tudo. acha. Não Não se acha. iludam. Não. Não tem tudo. Não. Né? Não tem. Tem várias. Inclusive, como são gravados ao vivo, mesmo que tenha a mesma pessoa ali no formato digital, tem um LP, um disco, que tem uma interpretação específica, no formato específico, com uma formação específica que a gente nunca vai ter acesso se não for através daquele vinil. Então, E o vinil, ele tinha aquela onda, né? Ele tem a capa que é grande, pode ter uma arte, pode ter os créditos. Aliás, isso é uma coisa que eu acho que eu tava falando pro Davi Gang na entrevista dele, que é uma pena. No CD já morreu um pouco isso, mas ainda tinha. Mas no formato digital agora morreu de vez, que é os créditos. não Você não, tem.
você não sabe quem gravou o quê. Você entra lá no Spotify, tá, quem gravou essa bateria? Não tem, não tem. Não tem. Isso é horrível. Isso Ah, é. a Isso gente perde isso. perde o reconhecimento por músicos que estão trabalhando ali naquele projeto também, não só os músicos, mas como toda a equipe, a gente não tem mais acesso. Não tem. É Se você, ó, impressionante. tem um CD até que eu entrevistei ele, o Maurício Einhorn, gaitista, né? E ele lançou um CD chamado Maurício and Horns, que aí tem uma galera da pesada gravando os metais com ele. Aí lançaram um CD mesmo. Aí no CD tem fotos da produção, tem os créditos. Aí você entra no Spotify, cadê? Mal tem a capa. Então, assim, então é isso, mal tem a capa do disco, né? Hoje em dia nas plataformas. Ah, bem, Bela, pra gente caminhando para o final, eu queria que a gente falou a respeito disso, da sua devoção pelo ensino, suas plataformas, né? No Instagram você está sempre presente dando dicas para o pessoal e tudo. Como é que está essa sua parte de mentoria, de ensino da flauta? Como é que o pessoal pode fazer para adquirir teu curso, teu método? Como é que tá? Legal. Antônio, primeiro vai ser uma honra muito grande receber as pessoas que vierem através desse nosso bate-papo muito gostoso. A minha principal missão é realmente transmitir a flauta como um instrumento que pode ser, sim, leve, apesar de toda a parte técnica, que é uma prioridade. Se a gente se propõe a fazer um exercício, se a gente se propõe a tocar um instrumento, a gente precisa tocar aquele instrumento da melhor forma possível, dentro das nossas possibilidades de tempo e de esforço. Então, hoje eu trabalho com 3 formatos diferentes de aula. Eu tenho as aulas ao vivo, que são as aulas online, e o online ele abre muitas portas. Hoje, graças a Deus, eu tenho aluno em todos os continentes, em diversos países, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Austrália, e é muito gostoso a gente ter esse contato com tantas culturas diferentes. Além das aulas individuais comigo, hoje eu tenho um time de professoras que foram treinadas por mim e que também tem alunos. Hoje são 4 professoras além de mim, todos no meio da flauta. E se Deus quiser, um dia a gente vai abrir, vai expandir ainda mais esse método de ensino para outros instrumentos. Mas hoje a gente foca 100% na flauta. Então as aulas podem ser comigo ou com as outras professoras. E também tenho o formato gravado. A gente vive num mundo onde a correria é enorme, muitas pessoas elas precisam de tempos diferentes para evoluir, repetir a aula diversas vezes. Então tem o meu curso que chama Flauta Cantabile, que é um curso extremamente completo, modéstia à parte, com mais de 100 aulas gravadas em diversos níveis diferentes. E um diferencial, inclusive, do Flauta Cantabile, que eu tenho muito orgulho, é que nós temos o Jornada Cantabile. Então, a gente tem toda a parte de aulas técnicas, para você aprender a tocar um instrumento de uma forma técnica, mas também temos o Jornada, que é um curso dentro do curso. A gente montou o Jornada para ser um acompanhante. Muitas vezes, quando a gente faz um curso sozinho, principalmente de um instrumento, a gente acaba ficando um pouco perdido sobre qual caminho seguir, sobre que exercício fazer. Beleza, aprendi isso, mas como que eu aplico? Então, é uma coisa que faz falta em outros cursos e que nós estruturamos dentro do Flauta Cantabile, que são 36 meses guiados. Então, todos os 3 primeiros anos de um flautista estudando, ele tem exatamente o que ele vai fazer no mês 1, no mês 2, no mês 3, de exercício, de técnica, de repertório, de escalas e parte, enfim, toda a parte estrutural do instrumento. Durante os 3 primeiros anos dele de flauta, já são todos estruturados dentro do Flauta Cantabile. E é um projeto ao qual eu me orgulho muito. Já somos quase 300 alunos no Flauta Cantabile. Legal. Também Brasil e mundo, fora todos os outros alunos que nós temos de uma forma individual, né, que acontecem toda semana. E é um orgulho muito grande, viu? Eu confesso que quando eu comecei no digital, comecei a produzir conteúdo no Instagram em 2020, meio a pandemia. Demoramos muito para entender como que aquilo funcionava, para crescer o nosso perfil. E hoje nós somamos mais de 70 mil pessoas só no Instagram. E é bom ver, é bonito de ver como a flauta ela pode atingir lugares muito distantes e ao mesmo tempo com muita qualidade. Então isso me deixa muito feliz, inclusive a oportunidade de estar aqui com você, de conhecê-lo, de poder bater esse bate-papo gostoso, é maravilhoso. Olha, muito bom. A presença da Bela é
maciça aí nas redes. Como é que o pessoal pode fazer para encontrar os cursos? É o site, pelo Instagram? Pelo Instagram diretamente, você pode entrar em contato conosco pelo Instagram. O Flauta Cantabile, por ser um curso mais estruturado e justamente a gente focar em você ter nosso acesso ali, né? Não é um curso que simplesmente você vai ficar sozinho, vai assistir sozinho e ser esquecido. Nós não temos o curso aberto durante todo o ano. Nós fazemos uma média de 3 aberturas por ano dos alunos do Flauta Cantabile. E uma vez, a cada mais ou menos 3, 4 meses, a gente abre as inscrições para o Flauta Cantabile. A próxima está prevista para o segundo semestre, entre setembro e novembro. A gente ainda não definiu a data. E as aulas individuais, nós estamos sempre com horários abertos, ou comigo, ou com uma das outras professoras. E você pode me chamar direto no Instagram para a gente conversar um pouquinho, para a gente se conhecer um pouco mais, explicar como as aulas funcionam de uma forma mais personalizada. E assim a gente já encontrar um horário o mais breve possível para começar as aulas. Então, sempre vai ter uma possibilidade. Ah, legal. Então o Cantabile, são os cursos, as aulas são gravadas, mas também Isso. depois pode tirar dúvidas. Claro, a gente tem um grupo. Não acho que exista uma forma de você aprender um instrumento e ser corrigido somente sozinho. Então, essa foi uma coisa Então, que a gente, mesmo que dê muito trabalho, mas trabalho dá trabalho e isso é maravilhoso, a gente foca muito nessa parte. Então, todos os alunos, são quase 300 alunos, hein? Todos os alunos, eles têm feedbacks individuais. Então, isso legal. é um formato que eu fiz questão de fazer. Porque cada caso é um caso, né? Exatamente, cada caso é um Então caso. tem que ter esse acompanhamento, né? Então, pessoal, vai estar na descrição do vídeo aqui, tá? Os links para acessar o Instagram da Bela, enfim, para ter acesso ao canal do YouTube da Bela também, que tem bastante coisa lá. Então, vocês confiram lá. E algumas obras e coisas que nós também tenhamos citado aqui durante a entrevista vão estar na descrição do vídeo também, tá? Bela, agora é o seguinte, para a gente fechar, qual é a dica para quem quer começar a flauta hoje, do zero? Começar hoje do zero. Primeiro passo é não esperar o amanhã. Porque se a gente começa, o tempo passa de qualquer jeito. E é melhor que daqui a 3 meses, 4 meses, o tempo vai passar de qualquer forma. A gente já tenha começado hoje, porque realizar um sonho é maravilhoso. E se eu pudesse dar mais uma dica, seria começar sempre de uma forma técnica, porque o caminho mais curto é o caminho certo, a gente não ficar procurando, não ficar buscando vários e vários caminhos. E além disso, a gente ter sempre referências positivas na nossa vida. Não escutar qualquer coisa, não escutar. O início no instrumento, ele é um início difícil. A gente vai ter partes mais difíceis. Tirar som de um instrumento no início provavelmente não vai ser aquele som que te apaixona, mas está sempre disposto a continuar e fechar o ouvido para caso algo negativo venha. Então, está sempre disposto porque se é aquilo que você se propôs a fazer, você vai fazer aquilo até o final, até aquilo dar certo. E quando der certo, muitas coisas positivas vão ser ouvidas por você. Então, a gente ter o coração aberto para seguir por isso. Então, começa hoje, não espera amanhã. Comece de uma forma técnica, de uma forma correta, encurte o seu caminho e não escute qualquer coisa. Nem toda crítica é uma crítica construtiva. Então, a gente precisa estar sempre, ter muita sabedoria para lidar com o que a gente está ouvindo. Tem que saber filtrar. Agora, Bela, uma coisa que eu ia te perguntar lá atrás, mas ainda temos tempo. Quem é o flautista ou a flautista que você tem assim uma vontade, um dia gostaria de tocar com essa pessoa, participar de gravação com essa pessoa? Tem alguém? Nossa, tem vários. Abra seu coração para nós. Se ainda fosse vivo, claramente o Altamiro. Acho que não tem dúvidas. Eu acho que de referência nacional é a maior. Não só como flautista, falei para você, mas também como ser humano humilde. Já vi diversas entrevistas com ele e é um ser humano ímpar. Então, Altamiro Carrilho. Se eu pudesse ter a oportunidade de conhecer James Galway, eu tenho uma fascinação muito grande também pela Jasmine Choi, o flautista, que também é meu professor e que eu espero muito em breve conhecê-lo e tocar juntamente com ele, é o Tadeu Coelho.
Ele hoje também é meu professor, a gente faz aulas de uma forma à distância, né? Ele é professor na Universidade da Carolina do Sul, do Norte. E é uma vontade muito grande que eu tenho de conhecê-lo, de estar perto, de aprender de uma forma mais profunda, de fazer gravações. São flautistas exemplares, assim. Acho que músicos que eu admiro, além de serem bons músicos, são seres humanos incríveis também. E isso, para mim, os torna músicos ainda melhores. Então, eu tenho uma listinha, e se a gente começar a conversar, a gente vai até. Tem muita gente no Brasil, então, hein? Muita gente boa, né? O Brasil é Tem. um celeiro. Nossa, na Brasil é um flauta, celeiro. então, é muita Tem gente muita boa. coisa. A Bacana. Odete, maravilhosa. Ah, Odete, Olha, o Altamiro é uma referência, né, para todos é uma nós. Tem um referência. disco dele, inclusive, atenção, pessoal. Tem no Spotify? Acho que tem, que é chamado Altamiro Revive Patápio. Ah, sim, maravilhoso. Tem uma música ali naquele disco chamada A Galope. Eu fico cansado só de ouvir. Muito bom. Cara, Tem um trechinho que é muito divertido também. O Serginho já interpretou várias vezes, mas ficou mais conhecido com o Altamiro, que é a máquina de escrever. sei. Que é muito legal. O flautista toca junto com uma máquina de escrever de É, fato. E é muito divertido. E só mostra que a gente já conversou, né? Como a flauta ela pode atingir diversos mundos e ainda assim continuar sendo algo extremamente musical e transformador. Ah, eu acho isso muito legal. flauta eu sou fã. Foi meu primeiro instrumento, depois eu até peguei sax, mas a flauta é o meu instrumento principal, vamos dizer assim. Eu curto tudo de saber a respeito da flauta, construção, tipo. Eu comprei um livro falando com todas as plantas e os desenhos do Theobald Boehm, das adaptações que ele Maravilha. fez, não sei o que. Eu tinha esse livro, ainda tem ainda, tá aí. E o que eu gosto, então é bom também, né? A gente, quando gosta, saber as coisas periféricas a respeito do instrumento, né? Sim, As é coisas muito extras, legal. né? Então, gente, ó, Sempre façam aula agrega. com a Bela, que você não vai se arrepender. Então, Bela, muito obrigado aí pela sua participação na entrevista, por esse tempo aqui com o Sopro em Cena. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Sensacional flautista, muito voltada para essa área de educação também, que isso é importante, né? Criar novos flautistas, né? E muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço, viu, Antônio? Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra. Eu te falei no comecinho, mas eu vou repetir que receber esse convite foi uma honra muito grande, principalmente pelo formato. Eu acho que faz falta a gente ter entrevistas e conversas e contato com músicos de níveis diferentes e de status diferentes, formação diferente, atuação diferente. E você faz isso de uma forma exemplar. E ser convidada para um lugar onde já foram entrevistados flautistas que eu admiro muito, como Toninho Carrasqueira, o Celso, o Ian Anderson, é de uma honra sem par. Então agradeço muito esse espaço, gostei muito da nossa conversa, tudo que a gente falou um pouquinho sobre construção de flauta, sobre rotina, sobre formação, sobre performance, tudo isso eu acho que agrega muito e eu desejo voltar aqui já com o disco em mãos, quem sabe, Aí mas para a sim, gente hein? conversar, porque é sempre muito valoroso, muito valioso a gente ter esse momento de troca. Pô, sensacional. Agradeço muito sua presença, tá bom? Agradeço. Então, pessoal, olha, você que ficou até aqui, uma aula da Bela Girão, sensacional, excelente flautista. Siga nas redes sociais, fique por dentro dos cursos dela, que com certeza vale a pena. Mesmo se você não é iniciante, se você ainda está no meio do caminho, já um pouquinho avançado, sempre é tempo de aprender, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que possam ter interesse, que é uma aula. E dê o like no vídeo, que isso ajuda a espalhar mais o vídeo ainda, o YouTube bombar mais o vídeo, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença até aqui e até o próximo Sopro em Cena. Até lá.